Então, atendido o quórum regimental, declaro aberta essa sessão da primeira turma deste tribunal do dia 2 de setembro de 2019. Submeto a ata da sessão anterior à aprovação. De acordo. Sem divergência, aprovada. Pergunto aos colegas se há algum registro a ser efetuado na ata de hoje. Eu tenho um para fazer. Não? Pois não, desembargador, pode falar. Senhor presidente, eu gostaria aqui de fazer um registrar, felicitando ao juiz federal Fernando César Batista de Matos, que agora, nesta semana, se encerrou o mandato dele como conselheiro do Conselho Nacional de Justiça do CNJ, e como representante da primeira instância da Justiça Federal, e fez uma excelente gestão, o mandato dele, coroado de êxito. Sobretudo, ele renasceu a rede nacional de cooperação judiciária. Ele agora está, esse projeto que já tinha nascido no CNJ, mas depois ficou adormecido lá, e ele ressuscitou esse projeto da rede, e a rede agora já começou a funcionar. Vamos torcer para que um novo conselheiro que o suceda ali na presidência da rede, que dê sequência a esse trabalho exitoso de Sua Excelência, o juiz Fernando, o conselheiro Fernando, e agora voltou à sua vara de origem na Justiça Federal, na Seção Judiciária do Espírito Santo. Só gostaria de fazer. Feito o registro com a nossa adesão, cumprimentando aos advogados, boa tarde a todos. Eu informo que a doutora Ângela está aqui para fazer o julgamento de processos remanescentes da época em que ela substituiu no meu gabinete. Então, ela terá a preferência regimental, e, em seguida, a turma respeitará as outras preferências regimentais. Agradeço à doutora Ângela a disponibilidade em vir para colaborar com a turma mais uma vez, né? E vamos prosseguir com o pregão dos processos. Tem algum para ser adiado, Jacélia, ou não? Esse plano, não. Tem de 2017. Eu fiquei filho que mora lá. Minha irmã mora lá em Depois Então, chamar os da Ângela. A última vez eu fui para lá. Fiquei 20 dias lá. Logo depois. O processo da doutora Ângela é da pauta do MPT separado, é o processo número 10.603, 2018. Doutora Ângela, relatora. Doutor Luiz Otávio Renault é o segundo votante e o doutor Zé Eduardo é o terceiro votante. Juíza Ângela tem a palavra para a leitura da conclusão do seu voto. Pois não, senhora presidente. Eu estou conhecendo o recurso ordinário no mérito, dando-lhe provimento para condenar a reclamada ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer elencadas na fundamentação. É muito extenso o voto, e aí eu fui colocando uma a uma as obrigações de fazer. No prazo de 30 dias, contados da intimação da presente decisão, em caráter de antecipação de tutela, sob pena de pagamento de multa reversível ao FAT no valor de R$ 1.000, por empregado encontrado em situação irregular e por infração, bem como ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de R$ 50.000, também destinado ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. O valor da condenação relativamente à indenização por danos morais coletivos encontra-se corrigido até a data de publicação deste acórdão, a partir de quando sofrerá incidência de correção monetária, incidindo na taxa de juros a partir do ajustamento da ação nos termos da súmula 439 do TST. Fixei o valor da condenação em R$ 130.000, com custas de R$ 2.600 a cargo da reclamada, que, com a publicação deste acórdão, fica intimada ao recolhimento com súmula 25 do TST. Considerando que se encontram presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, em face do acervo probatório e da legislação pertinente, e tendo em vista tratar-se de direito fundamental à saúde, além do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, com fundamento nos artigos 300 e seguintes do CPC, antecipa os efeitos da tutela, determinando a Secretaria da Turma a intimação das partes no primeiro dia útil seguinte da sessão de julgamento,
para cumprimento dessa decisão pela reclamada, independentemente do trânsito em julgado, no prazo de 30 dias contados do recebimento da intimação, sob pena de incidência das multas fixadas. Não é o doutor Kleber, que é o... Kleber. Perdão, doutor Zé Eduardo. Eu fiz o pregão errado, quem é o terceiro votante é o doutor Kleber. Ah, tá. Isso. Ele não começou antes, né? Não, isso. Não começou. E o doutor Silvio Augusto Saf Carneiro está inscrito pela empresa. Não. É a Organização Brasil Flex. Até para. Isso. Senhora presidente, só um minutinho, Pois deixa não. eu interromper aqui, que eu cometi um ato aqui, um esquecimento assim, circunstancial, mas eu não podia ter esquecido de forma alguma. Eu queria felicitar ao nosso colega de bancada, ao juiz Kleber, que nessa sexta-feira lançou aqui no tribunal, né, com uma palestra, a sétima edição do seu manual, já conhecidíssimo nacionalmente, de processo do trabalho. Então, desejar Obrigado. a sua excelência, continuar essa vida de pesquisador profundo, dedicado, né, ao bom direito de trabalho, ao direito de trabalho de raiz, né, ao direito processo do trabalho. Então, quero felicitar. Obrigado. Desculpe mas eu não podia ter deixado de ter feito esse registro, então por isso que eu estou pedindo desculpa, senhora presidente. Não tem problema nenhum, não tem nada para desculpar. Tem que ser feito o registro, porque é um fato memorável. 7ª edição é só para um livro que é muito bom, né? Porque senão parava na bondade. primeira e ficava por aí mesmo. Mas as pesquisas profundas do Dr. Kleber sempre são muito instigantes, e que ele siga nesse rumo, né, nessa estrada do estudo, sem desistir do direito e do processo do trabalho. Parabéns, doutor Kleber. Sucesso com a edição da obra. Com a adesão dos advogados, excelência. Tá certo. Kleber, cumprimento também. E a 7ª edição, como Vossa Excelência disse, é só por uma obra que já está mesmo fruto de uma grande pesquisa e muito sucesso. Em tempos atuais de internet, tudo virtualmente, atingir a 7ª edição. Parabéns, eu pouco tenho acompanhado as coisas do tribunal, peço desculpas, senão também teria feito esse registro e teria estado aqui presente. Mas parabéns e muito sucesso. Obrigado. Retomando o julgamento aqui, registrada a adesão dos advogados e do Ministério Público também. O recorrente é o Ministério Público do Trabalho. Então, a doutora, que também está inscrita, tem a palavra. Pode aguardar. Vou aguardar a divergência e pedir a palavra. Se por acaso houver qualquer manifestação de voto divergente, eu devolvo a palavra à senhora. Doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde. Senhora presidente dessa egrégia turma, eminentes jogadores, demais presentes, primeiramente, boa tarde. Com a devida vênia, né, do voto da ilustre relatora, as irregularidades decorrentes, né, das autuações efetuadas pela Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, no longínquo ano de 2016, data máxima vênia, elas foram pontuais, foram extraordinárias, elas foram isoladas e elas não se revestem da atualidade necessária capaz de legitimar a atuação do Ministério Público do Trabalho. E, além do que, antes mesmo do ajuizamento da ação civil pública, essas autuações, essas supostas irregularidades já foram sanadas. E aí a empresa cita, a título exemplificativo, a hora noturna reduzida, o ponto biométrico da empresa, ela considera como sendo 52 minutos e 30 segundos. Os empregados são devidamente orientados, treinados, a efetuarem corretamente o registro nos cartões de ponto. Inclusive, tal procedimento é passível de advertência, como foram juntadas e inseridas no PJ inúmeras advertências, comprovando, né, que os empregados que não assinalam os cartões de ponto corretamente são advertidos, são punidos. Então, feitas essas pequenas ponderações, a empresa pede e espera seja mantida a respeitável decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos e desprovida do apelo do Ministério Público do Trabalho. Ou, caso assim não se entenda,
seja reduzido aí sensivelmente os valores arbitrados a título de dano moral e elastecido o prazo para regularização dessas eventuais aí irregularidades, né? Porque 30 dias realmente é muito pouco para a empresa regularizar tal situação. É o que se espera em justiça. Esclarecidos, muito obrigada. Doutor desembargador Renaud. Eu acompanho a relatora, Natamir. Juiz Kleber. Também acompanho. Então, prevaleceu o voto da relatora, a unanimidade. Muito obrigada, doutor. Muito obrigada, doutora. Próximo, por favor. Os outros processos são da sala da doutora Ângela. São 10 processos de rito sumaríssimo. Mas não tem divergência nenhuma. Precisa de apregoar todos? Não tem precisa, não. Nessa sala da doutora Ângela, são 10 processos, todos eles sujeitos ao rito sumaríssimo, não há qualquer divergência apontada. Pergunto aos colegas se há alguma divergência que não foi lançada. Não. Então, sendo todos eles sem qualquer divergência, proclamo que foram aprovados unanimemente de acordo com o voto da relatora. Doutora Ângela, terminada, então, a participação, fique à vontade para se retirar, agradecendo mais uma vez a presença de Vossa Excelência. Sabemos que trabalhou a manhã inteira na vara, fazendo inúmeras audiências, então, o objetivo da prioridade é exatamente isso, liberar a Vossa Excelência para os outros afazeres. Eu agradeço muito, não deu nem tempo de matar a saudade, mas agradeço e desejo a todos um bom trabalho, uma tarde. Permaneça um pouco aqui com a gente. Daqui a 2 semanas ela está de volta. Daqui a 2 semanas ela está de volta. Eu acho que primeiro os adiados. O que você acha? Então, o próximo processo é o adiado da sala da doutora Cecília. Aí a gente faz todos. Iniciado na sessão anterior, é o 11445. 2015, o doutor Benzinho já havia feito a inscrição, a sustentação oral pelo reclamante. É 11445 da sala de adiado da doutora Ângela. Maria Cecília. Da doutora Maria Cecília, e o doutor Renaud pediu vista. Eu não estou conseguindo carregar a sala. Olha lá, já pus para passar para 2 e nunca não está vindo. Será que tem que entrar de novo, hein? Vamos ver. Doutora Maria Cecília, pela ordem. Pois não, doutor. Por ocasião do julgamento que se iniciou na semana passada, na segunda-feira da semana passada, houve aquela questão preliminar sobre a qual eu falei. Sim. Houve o meu pronunciamento, a defesa oral em relação àquele tema, mas ficou-se de reexaminar o processo para ver se ia ser mantida a suspensão do mesmo. Eu vou requerer a Vossa Excelência, no caso de não se reconhecer a suspensão do processo, em razão dos julgamentos do Supremo, que me seja dada a oportunidade de falar sobre o mérito do recurso. Claro. Só um minutinho. É porque, na verdade, não está carregando a minha pasta aqui, nem entrando. Eu estou esperando aqui só. Nós estamos tendo alguns probleminhas com o PJE. O novo sistema, né? Aqui, não carrega nada. Será que eu saio e entro de novo? De tudo? Olha aqui. Está vendo que não anda, não entra nada? Doutor, eu vou reiniciar aqui o meu PJE para ver se eu tenho mais sucesso, porque eu dou o comando e ele fica só rodando sem entrar. E eu não tenho acesso ao texto. Jocélia está até com o dela aqui pertinho, mas, de qualquer forma... Talvez no ícone. Ao invés de entrar aqui, você acha que faz diferença? Espera um pouquinho, então vamos fechar tudo. Aqui. Isso. Vamos ver se altera. Parece que está indo mais rápido. Vamos ver se vai funcionar. Eu tentei ir para outra página naquela hora e não foi.
Está melhor mesmo, sem dúvida nenhuma. Ok. Doutor Penzin, na outra sessão, o que acontece? Eu trouxe como agravo regimental a questão do sobrestamento e mantendo a decisão que, inclusive, no gabinete foi prolatada pela juíza Ângela, que estava aqui. E a minha primeira opção era de manter essa decisão. Depois da sustentação oral de Vossa Excelência, o doutor Renaud pediu vista do processo e mantivemos contato antes dessa sessão. E qual foi a nossa questão, o nosso questionamento? Tanto ele para mim como eu para o gabinete. Foi se aquela resolução da CEPLAG alteraria ou não o julgamento, caso, ao final, o ministro responsável lá pela unificação da decisão lá, 589998 do Piauí, se a decisão lá fosse pela desnecessidade da fundamentação da dispensa, se isso constituiria ou não um distinguishing. E a conclusão que a gente chegou é de que vai constituir, sim, um distinguishing. Ainda que o Supremo não o aceite, nós aqui não conseguiríamos decidir de outra forma. Então, com base nessa argumentação, acertamos, doutor Renaud, me parece que o doutor Kleber também e eu, de darmos provimento ao agravo regimental para cancelar o sobrestamento. Tá? E aí a gente vai julgar o mérito. Perfeito. Eu vou ler a conclusão e já passo a palavra para o senhor sustentar o mérito, caso assim entenda pertinente. Então, a douta primeira turma conheceu do pedido de reconsideração como agravo interno e, no mérito, deu-lhe provimento. Eu vou tirar isso vencida a relatora, tá? Porque isso aqui é o texto anterior, eu não consigo tirar agora, mas se registrar. Por unanimidade, tá, doutor? Para determinar o processamento dos recursos, revogando-se a ordem de sobrestamento contida no ID 84C80E2. Quanto aos recursos ordinários, eu estou deles conhecendo e, no mérito, estou dando parcial provimento ao recurso da reclamada apenas para excluir os reflexos das diferenças salariais decorrentes da equiparação salarial e da progressão salarial no aviso prévio e multa de 40% do FGTS. Estou dando provimento ao recurso obreiro para declarar nula a dispensa e determinar, em antecipação de tutela, a reintegração do autor nos quadros funcionais da reclamada, no prazo de 10 dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000 por dia de atraso, condenando a ré ao pagamento dos salários vencidos e vincendos, desde a dispensa até a efetiva reintegração, computando-se o período para fins de aquisição de férias, 13º salário, depósito de FGTS, seguindo ígido o contrato de trabalho como se dispensa não tivesse havido. A reclamada deverá retificar a CTPS do obreiro para cancelar a baixa nela lançada no prazo legal após a efetiva reintegração, sob pena de multa a ser fixada pelo juiz de origem. Fica autorizada a dedução das verbas rescisórias comprovadamente quitadas sob o mesmo título das parcelas aqui deferidas, em compensação dos valores pagos a título de aviso prévio indenizado, bem como da multa de 40% do FGTS, como restar apurado em liquidação de sentença. E estou dando aqui o comando para efetivação dos efeitos da tutela, determinando a secretaria que expeça o ofício. Excelência, apenas uma questão que eu não apreendi direito. Foi mantida, então, a equiparação salarial? Não tem provimento aqui, doutor. Se tivesse excluído, teria o provimento excluído. Perfeito, Excelência. Tá? Eu aguardo o primeiro voto divergente. Sim. Desembargador Renaud? De acordo. Juiz Kleber? Também de acordo. Então, prevalece o voto tal como lido à unanimidade. Tá, doutor? Eventual defeito que houver, o senhor entra com os embargos de declaração que a gente vai sanar da melhor forma possível. Mas foi examinado. A equiparação foi examinada. Com certeza, sim. Foi. E quando não se dá provimento, não se lê, porque foi negado o provimento, o recurso da empresa. Um bom dia a todos. Então, e assim fica julgado por unanimidade. Muito obrigada, doutor. Boa tarde. O próximo processo, ainda adiado da sessão anterior da sala da doutora Cecília, é o número 11162, 2018. O doutor Leonardo Eleutério fez inscrição para sustentação pela reclamada e o doutor Bruno Rodrigues Carvalho pelo reclamante. É o número 2? Deixa eu ver qual que é o número que ele está aqui. É o 11162. Só que o meu caiu. Na verdade, esse caso aqui, ele foi retirado de pauta, ele foi retirado, não, ele foi adiado a pedido do advogado,
que levou o memorial e disse que não poderia estar presente. Então, não foi vista nem nada. Eu sou a relatora, vou ler a conclusão do voto e, em seguida, eu passo a palavra ao senhor, doutor. Conheço dos recursos, nego o provimento ao apelo da reclamada e dou parcial provimento ao apelo da autora para 1. Condenar a réu ao pagamento de indenização por danos materiais, considerando que o labor no banco reclamado atuou como concausa, correspondente ao pagamento de pensão mensal arbitrada em 50% da remuneração obreira. Coloco aqui os valores, desde o início da incapacidade, em 16/6/2017, até o dia em que a autora recuperar a sua capacidade laborativa ou até completar 75 anos, limite do pedido e aquém da tábua de mortalidade de mulheres, parcelas vencidas e vincendas, englobando-se ainda o 13º salário e o terço de férias, excluídos os períodos compreendidos entre o retorno ao trabalho e o deferimento de novo afastamento pelo órgão previdenciário. Condenação que substitui a indenização deferida na origem no importe de R$20 mil, por se tratar de verba deferida a idêntico título, tudo como se apurar em liquidação de sentença. 2. Para excluir a condenação da autora ao pagamento dos honorários advocatícios em prol da ré. Acresço a condenação o valor de R$100 mil, com custos de R$2 mil a cargo da reclamada, que com a publicação do acórdão fica intimado ao pagamento nos termos da súmula 25 do TST. É o meu voto, doutor, o senhor tem a palavra. Boa tarde, excelência. A princípio, eu aguardarei eventual voto divergente, mas eu aproveito a oportunidade, primeiro, para agradecer o deferimento do adiamento da sessão, por eu estar em viagem a serviço da OAB, e, segundo, também agradecer a forma como que foi recebido no gabinete de todos os julgadores, inclusive por Vossa Excelência, a forma cordial com que foi recebido, eu agradeço também. É nossa obrigação, doutor, fazer esse trabalho e receber os advogados e analisar as questões que são levadas. Inclusive, o doutor levou um precedente de meu julgamento. Eu, imediatamente, quando o advogado vai, volto ao voto e o precedente estava sendo seguido na íntegra. Isso é muito satisfatório para a gente, de ter uma coerência no trabalho que é feito. Então, doutor Renaud, como Vossa Excelência. Também de acordo. Então, prevalece o voto tal como anunciado, a unanimidade. Muito obrigado, excelências. Boa tarde. Boa tarde. Próximo processo também da sala da doutora Maria Cecília é o 11.621/2016. Eu acho que esse começou o adiamento. Começou o julgamento, já teve sustentação oral. Da doutora Bruna. Esse aqui, por que ele foi retirado de pauta? Só para esclarecer para os colegas. É um contrato muito pequeno envolvendo o caminhoneiro, e em que eu estava aplicando a Lei 12.619 de 2012. A procuradora da tribuna sustentou que o reclamante teria sido admitido na vigência da lei seguinte. Então, meu voto estaria completamente errado naquela perspectiva. Então, como a argumentação foi muito sólida, eu optei por retirar de pauta, reanalisei o voto e o voto está correto, da forma como prolatada. Por quê? Ao arguir a vigência, ao arguir sobre a outra lei, a advogada não raciocinou em termos de vacatio legis. Então, ele foi admitido após a edição da lei, mas não após a vigência da lei. Quando ele foi admitido, ele ainda estava regido pela lei anterior. E havia também uma outra arguição de julgamento extra petita quanto à multa do 477. E o argumento está lá, pagamento fora do prazo. Então, o voto, no meu ponto de vista, atende à litiscontestação, né, inicial, contrastada com defesa e documentos, e eu mantenho na íntegra o voto. Desembargador Renaud? De acordo. Juiz Kleber? Também de acordo. Então, prevalece o voto tal como lido na sessão anterior, à unanimidade, sem nenhuma alteração. Então, acabaram os adiados meus. Tem de mais alguém? Isso, tem o adiado da sala do doutor Renaud. Meu? Isso, 11.786/2017. É que o doutor Fernando ele solicitou também o adiamento, que ele não poderia estar aqui, então não teve início do julgamento, não. Então, é a mesma coisa, foi adiado a pedido do advogado, doutor Renaud. Isso. Vossa Excelência tem a palavra para fazer a leitura da conclusão do seu voto. Pois não. Deixa eu ver aqui. É longa. O Flávio e L'Oréal Brasil? Isso. Meu voto...
Conheço dos recursos, no mérito, nego provimento ao recurso da reclamada e confiro parcial provimento do reclamante para: a linha A, acrescer a condenação às horas extras elaboradas após a 8ª diária e 44ª semanal, mais benéfico, bem como 1 hora extra por dia de labor em razão da supressão do intervalo intrajornada, considerando a jornada de 8 às 19 horas, de segunda a sexta-feira, no período compreendido entre 15/12 de 2012 e 31/10 de 2013, e de 8 às 22 horas, de segunda a sexta-feira, a partir de 1º/11 de 2013, até a data da dispensa, sempre com 20 minutos de intervalo por toda a contratualidade, observando-se a evolução salarial, o divisor composto de todas as parcelas de natureza salarial, súmula 264 TST, divisor 220, reflexo no pré-aviso, repouso semanais, férias, 1/3 do 13º salário, FGTS 40%. A linha B, acrescer da mesma forma a condenação às diferenças salariais referentes aos dias em que ocorreu a substituição dos supervisores no período de licença maternidade e das férias destes, durante todo o período não prescrito, observando-se as informações constantes das fichas dos IDs, que eu cito, bem como a diferença entre o valor hora recebido pelos supervisores Marcelo de Araújo Vilas Boas, Lucinéia Barra de Souza Vieira, Cíntia Oliveira Martins e o reclamante no momento de cada substituição, com os mesmos reflexos já mencionados. A linha C, acrescer a condenação, a restituição dos valores descontados no TST do reclamante sob a rubrica 115.4, outros descontos, multa veículos, multa trânsito, e 115-2, outros descontos, descontos de despesas de veículos anexados com a contestação. A linha D, remeter a questão relativa à suspensão ou não da exigibilidade dos honorários devidos pelo autor para a fase de execução, declara quais são as parcelas que têm natureza salarial e eleva o valor atribuído à condenação de 15 para 100 mil, com as consequências legais, súmula 25 do TST. O doutor fala em nome da reclamada. O senhor tem a palavra, doutor, para sustentação oral. Senhora presidente, colega da turma, boa tarde, na pessoa do doutor Kleber, professor, saúde e cumprimento a todos. Senhora presidente, este caso aqui é mais um dos casos de consultores de vendas da L'Oréal que almejam o pagamento de horas extras na hipótese. Pois bem, a empresa admite esses funcionários na forma do artigo 621 da CLT, fazem um contrato de trabalho com a previsão na cláusula contratual, com o registro na carteira de trabalho, na ficha de registro, ou seja, todos os requisitos objetivos restam preenchidos. Basta analisar a questão do requisito subjetivo para inserir ou não o empregado no artigo 621 da CLT. Neste contexto, excelência, eu participei dessa audiência de instrução e é sempre importante ouvir o reclamante, porque os funcionários empregados da L'Oréal, na maioria das vezes, eles confessam exatamente que está preenchido o requisito subjetivo da norma em comento. E, quando a gente afirma isso da tribuna, faz com base na confissão real do reclamante, no sentido de que ele poderia sair de casa e ir direto para as lojas, ao mesmo ocorrendo no retorno, de que ele trabalhava sozinho. Como que a empresa vai... Eu até me indago na audiência de instrução, como que eu vou fazer uma prova testemunhal se o próprio empregado ele confessa textualmente: o reclamante trabalhava externamente visitando lojas, que trabalhava sozinho nos deslocamentos. É uma prova impossível de ser feita data vênia. Mas, apesar do reclamante ter dito isso, que trabalhava sozinho nos deslocamentos, que atendia 60 lojas por mês e cada loja ele gastava, em média, 1 hora e 40, 2 horas, que dá uma média de 6 horas de labor diário. Se a gente pegar 60 lojas, dividir por 20 dias, 22 dias no mês laborados, e se ele ficava 1 hora e 40 minutos, 2 horas em cada loja, a gente chega a um total de 6 horas por dia de atendimento a lojas. E mais, o que nos chama mais atenção aqui é que a testemunha regimentada pelo reclamante mentiu em juízo de forma ultrajante, que, inclusive, foi meu preposto, e para mim foi uma decepção quando vi ele faltando com a verdade no depoimento dele, que o próprio juiz sentenciante teve essa percepção, que teve o contato direto com a prova
E o juiz sentenciante fez questão de consignar na fundamentação da sentença que o depoimento da testemunha mostrou-se frágil e tendencioso, porquanto, em diversos pontos, horário, substituição, acúmulo, período de trabalho, entre outros, foi contraditório com os próprios termos do depoimento pessoal do reclamante. Porque a testemunha, Excelência, ela, apenas por amostragem, para ver o quanto ultrajante foi o depoimento dela, ela falou que atendia 150 lojas por mês e que o reclamante tinha o mesmo roteiro dele. Só que o reclamante, no depoimento pessoal dele, ele falou, não, eu atendia 60 lojas. E mais, o reclamante ele teve uma promoção e disse que, enquanto consultor de vendas, ele trabalhava até às 18 horas. E a testemunha falou que o reclamante, durante todo o período, ele trabalhava até às 22 horas. E não à toa o meritíssimo juiz sentenciante constou que foi tendencioso, que foi contraditório aos próprios termos do depoimento do reclamante. E, neste aspecto, Excelências, fica complicado para a empresa fazer a prova, porque se o empregado confessa que trabalhava sozinho, que ele saía de casa, ia para as lojas, e das lojas voltava para casa, como que a empresa, a L'Oréal, vai fazer esse controle de jornada? Data vênia. E qual meio de prova a empresa vai fazer testemunhal, sendo que o empregado trabalhava sozinho? Mas o reclamante fez a prova, uma prova tendenciosa, conforme percebeu o juiz sentenciante. E mais, Excelência, quanto ao salário de substituição, o próprio reclamante, no seu depoimento, ele confessou que, quando eram 4 supervisores, quando um saía de férias, os outros 3 absorviam o serviço desse substituído. E veja só, isso aqui, aspas, que eram 3 supervisores no total, e quando algum saía de férias, o serviço era diluído para os demais. Ele não assumia integralmente as funções desse substituído. Data vênia, e a jurisprudência data vênia é pacífica, é que o empregado, para fazer jus ao salário de substituição, ele tem que assumir integralmente as funções do substituto. E data vênia, essa não é a hipótese dos autos. Então, Excelência, a gente pede vênia, a proposta de voto de Sua Excelência, o relator, porque data vênia, aqui, a prova é no sentido que o reclamante laborava externamente. E a prova testemunhal, ela é, como diz o douto juiz sentenciante, ela é frágil e tendenciosa, além de contraditória. Então, a gente pede vênia para que seja mantida a sentença nesses aspectos. Tá certo. Juiz Kleber. Só queria fazer uma observação que disse o preposto. O aplicativo Agile Promoter não é monitorado pela RE, mas o empregado deve, obrigação, colocar o horário de entrada e saída, a possibilidade real de registro. Então, eu, pedindo vênias pela bem lançada sustentação, acompanho o voto em sua totalidade. Desembargador Zé Eduardo. É o processo adiado na sala do doutor Renaud. Está nos adiados. É o adiado. Está na segunda página. Segunda página. Um processo só que está. 11786. São 2 que tem, né, na sala? Não, o outro do doutor Zé Não, só um. Nessa sala. É só um sim. que tem. Então, prevalece o voto, tal como anunciado pelo relator, a unanimidade. O Tem próximo... outro adiado em que o doutor também é o advogado, né? Isso, é da sala do doutor Zé Eduardo. É o processo adiado 11.263/2017, procedência terceira vara de Belo Horizonte. Também o doutor Fernando está inscrito para sustentar pela reclamada. Desembargador Zé Eduardo, pode fazer a leitura da conclusão do voto, por favor. Banco Rural, é este? Sim. Senhor presidente, indo diretamente à conclusão. Eu pergunto para ela. Eu conheço dos recursos interpostos pelas partes a seção da matéria intitulada da ação plurima, direitos heterogêneos, cerceamento e extinção do processo,
contido no apelo dos reclamados. No mérito, dou provimento em parte ao recurso dos reclamados para determinar que, apenas em relação ao réu Banco Rural, não sejam computados juros de mora a partir da data da decretação da liquidação extrajudicial. Dou provimento parcial ao recurso dos reclamantes para condenar os reclamados ao pagamento de 40 minutos extras por dia de trabalho, decorrentes do tempo à disposição antes e após a marcação do ponto, durante todo o período não prescrito, condicional convencional ou legal, e reflexo em repouso, férias mais 1/3, 13º, aviso prévio e fundo de garantia mais 40%, mantidos os demais parâmetros fixados na origem e em relação às horas extras. Mantém o valor da condenação, pois ainda é compatível. Doutor, o senhor tem a palavra? Senhor presidente, colega da turma, neste caso aqui, excelência, o que aconteceu que foi suscitada essa preliminar de extinção do processo? Ao chegar na audiência de instrução, verificou-se que eram 3 reclamantes. E na instrução, verificou-se que cada um dos reclamantes laboravam em locais distintos, horários distintos, sendo, portanto, inviável a ação plurima, porque nos termos do inciso 3º do artigo 113 do CPC, aspas, é possível 2 ou mais pessoas poderem litigar desde que ocorra afinidade de questões por ponto comum, de fato. E data vênia, se os empregados trabalham em locais distintos, postos distintos e horários distintos, não há data vênia aí. Ainda mais quando há alegação de minutos residuais, deve ser feita a instrução caso a caso. Nesse sentido, inclusive, suscitamos aqui uma jurisprudência, uma emenda de um acordo da palavra do doutor Sebastião, nesse sentido, que não é possível a reunião de ações quando, além da inexistência de uma origem comum para a lesão, há necessidade de produção de prova relativamente a cada um dos trabalhadores com realidades diversas. E essa data vênia, ao entendimento da empresa, é a hipótese do caso, porque se cada um trabalha em um posto, em um turno, deve ser feita a prova direcionada a cada um deles. E ainda que essa preliminar restasse ultrapassada, excelências, a empresa suscitou na audiência uma contradita em relação à testemunha Wilde Marques, regimentada pelos reclamantes. E suscitou porque ele havia proposto uma ação patrocinada pelas mesmas procuradoras e com pedido de indenização por danos morais. Acontece que, quando ela foi indagada, se ela tinha pedido essa indenização por danos morais, porque isso poderia demonstrar uma isenção de ano para depor, ela negou. Ou seja, só que isso, ela pediu, ela tem o pedido dela dessa ação com danos morais, ou seja, ela mentiu, inclusive, quando foi indagada. Testemunha que data vênia não pode ser dada credibilidade, ainda mais para declarar que os empregados gastavam 40 minutos só para trocar de roupa. Então, a gente entende que a douta sentenciante teve o contato direto com a prova, ela entendeu, ela, apesar de ter afastado a contradita, ela não se convenceu dessa alegação de que os funcionários gastavam 40 minutos para trocar de roupa para trabalhar. Então, a gente entende que a sentença merece reforma nesses pontos. Tá certo. Eu sou a segunda votante e, data vênia da sustentação oral, eu voto com o relator. O voto é minucioso e trata todas essas questões. Doutor Renaud, como vota? Acompanho o relator. Prevalece o voto do relator, tal como por ele lida a unanimidade. Muito obrigado, doutor. Boa tarde. Agora, aguardando a conexão com Uberlândia, o próximo processo é da sala da doutora Maria Cecília, 10.266/2019, procedência primeira vara de Uberlândia. Doutor Fernando, o senhor está presente? Boa tarde a todos, presidente, mesa. Eu venho em substituição do doutor Fernando Souza, ele não pôde comparecer, eu acabei de efetuar uma juntada de subestabelecimento para poder sustentar em seu lugar. A senhora é a doutora Monique? Isso. Então, vai falar pelo reclamante, a doutora Monique. O processo é o 11 da doutora Maria Cecília. Esse é aquele do... Sim. Do
Os 15 minutos. Eu estou conhecendo do recurso ordinário da reclamante presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, doutor Renaud, eu estou acolhendo um apontamento do doutor Kleber. No mérito, estou dando-lhe parcial provimento para deferir-lhe os 15 minutos que devem intermediar a jornada final e a prestação de trabalho em horas extras previstos no artigo 384 da CLT, naqueles dias em que for constatado o trabalho em regime extraordinário fora dos limites do artigo 58 da CLT. E, no restante do mérito, eu estou negando provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto. Doutora, a senhora tem a palavra. Colando a turma, cumprimento a todos os presentes na presença da doutora presidente. Em que pese a recente decisão do STF a respeito da licitude da terceirização, no presente caso, a gente verifica que o Colendo Tribunal, até antes da decisão, sempre vinha por entender a questão da ilicitude da terceirização por vincular a atividade fim, tanto do tomador quanto do prestador de serviço. Verifica-se que, mesmo que haja licitude em se terceirizar tanto atividades meios quanto atividade fim, a prestação de serviço ainda continua a mesma. Ou seja, o atendente de telemarketing que oferece os produtos de atividade fim vinculada à tomadora de serviço exerce, sim, as mesmas atividades que os funcionários contratados diretamente pelas tomadoras. Ou seja, qual seria a diferença entre eles para vincular a discrepância salarial e de benefícios existente entre suas convenções coletivas? Ainda verifica-se que há uma preliminar no recurso distribuído pela requerente, em que a gente argumenta que nós não conseguimos produzir essa prova a respeito da isonomia existente aqui na primeira instância. Os juízes daqui, eles veem nesse sentido que houve a decisão do tribunal, do STF a respeito dessa questão, dessa matéria, e que, portanto, eles não haveria mais motivos para delongar essa questão de produção de prova. Só que ainda não houve essa observância dos magistrados aqui dessa primeira instância, no sentido de que a isonomia, ela vem na questão constitucional de que, por mais que o tomador de serviço possa terceirizar as atividades para outras empresas, como no caso aqui é o call center, não deveria haver essa diferença tão grande entre a questão salarial e benefício dos funcionários que prestam as mesmas atividades. E isso seria devidamente provado pela realização das perícias solicitadas aqui em primeira instância. Ou seja, utilização do mesmo sistema, o desenvolvimento das mesmas atividades, atendimentos aos mesmos clientes, o mesmo nível de prestação de serviço. Confunde o magistrado primeiro aqui na primeira vara do trabalho a questão da isonomia com a equiparação salarial, que é onde ele vem deferindo o pedido da isonomia no sentido de que as empresas teriam atividade, capital, estrutura e personalidades distintas. No entanto, o que se pede no presente feito não é a equiparação salarial, mas sim a isonomia entre os funcionários. Por isso eu peço vênia do voto da presidente, no sentido de declarar nula a sentença primeira tomada aqui e reabrir a instrução processual para que nós, aqui em primeira instância, consigamos provar essa questão da isonomia existente entre os funcionários das prestadoras de serviço e das tomadoras. Concluiu, doutora? Sim. Muito obrigada. Eu estou mantendo a rejeição da preliminar de nulidade, entendo que não houve cerceamento de defesa. O fundamento do juiz de primeiro grau é no sentido de que as perícias requeridas envolvem esclarecimento de matéria de fato que independe de conhecimento especial de técnico. Dentro dessa linha, eu entendo que foi bem indeferida a prova, porque as testemunhas poderiam falar se o sistema era o mesmo ou não. Então, na verdade, eu mantenho a decisão tal como prolatada. Desembargador Renaud. Foi Vossa Excelência. Juiz Kleber. Também acompanho. Então, prevalece o voto tal como lido, à unanimidade. Muito obrigada, doutora. Obrigada a todos. O próximo processo ainda da sala da doutora Maria Cecília é o 12.024/2017, procedência terceira vara de Uberlândia. Inscrito doutor Matheus Fernandes de Souza Soares, pelo reclamante. Doutor Matheus, o senhor nos ouve? Sim, estou ouvindo.
Ainda da sala da doutora Cecília, é o número 34. 34. É um agravo de instrumento. Dória está morto para 2002 de chefe da GU. Eu estou conhecendo do agravo de instrumento e, no mérito, estou negando-lhe provimento. Estou fixando custas de R$ 44,26 pelos executados. Doutor, o senhor tem a palavra. Excelência, eu gostaria de aguardar a voto divergente e pedir para constar o meu nome na ata como sustentação oral, por Sim, gentileza. vai ser registrado, doutor. Desembargador Renaud. Também de acordo. Prevalece o voto tal como lido à unanimidade. Muito obrigada, doutor. Muito obrigado, excelência. Bom trabalho a todos. Ainda da conexão de Uberlândia, o próximo processo é o 37 da sala do doutor Zé Eduardo. É o número 11.430, 2018, procedência Quinta Vara de Uberlândia. Doutor Claudemir. Ainda na sua sala. Doutor Zé Eduardo. Zé Eduardo é o número 37. Doutor Claudemir. É o primeiro da sustentação. Selmo Antônio Teodoro? Sim. Isso. Senhora presidente. Esperar só um minutinho o advogado se posicionar na tribuna, que ele ainda não conseguiu se colocar. Parece que não tem ninguém lá, Jocélio. Doutor Claudemir. Cleudemir. Isso não aparece. Não, parece que tem sim. Parece que Aonde que é? Uberlândia. Ainda é lá em Uberlândia. Mas não tem nenhum funcionário operando o sistema em Uberlândia? Tem uma pessoa, normalmente tem um funcionário do foro, né? Excelência, só a título de informação, não tem mais ninguém aqui na sala, não, viu? Eu não sou o advogado do caso, não, mas não tem. Tá certo, muito obrigada, doutor. Então, eu não vejo divergência, o advogado não está, julga agora. Pode fazer a leitura da conclusão, porque já chamou. Senhora presidente, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes no mérito, nego provimento do recurso da reclamada, Oliveira Carneiro Comércio de Combustível Limitada, do provimento parcial ao recurso reclamante para remeter à fase de execução a apreciação da questão referente à suspensão ou não da exigibilidade dos honorários advocatícios, bem como da constitucionalidade ou não da imposição sucumbencial com utilização de crédito trabalhista para o pagamento de honorários advocatícios à parte beneficiária da gratuidade de justiça. Desembargador Renaud. De acordo. Doutor Kleber ressalva a questão dos honorários. Juiz Kleber ressalva a questão dos honorários, que ele já suspenderia o pagamento de imediato. Próximo, por favor. O próximo é da sala da doutora Cecília. Aí a gente vai... Não, peraí, só um instantinho. No do PEP. Do Zé Eduardo sou eu. Não, é porque eu estou olhando. Na verdade, então não é. Eu até teria essa ressalva no conteúdo. Não, mas não é não. Então, prevalece a unanimidade de qualquer forma. Porque eu é que fico vencido nessa questão. Essa questão nós não podemos... O próximo processo é aguardar a conexão com Varginha. 33. Estou na minha sala agora. Agora a doutora Cecília, o 29 da sala. 11.098/2018, procedência Vara de Três Corações. Doutor Bruno. Boa tarde, excelência. Doutor Bruno, o processo agora a ser julgado é o 29 da sala da doutora Cecília, 11.098. Estão inscritos o doutor Bruno Estevão Arantes pelo reclamante e a doutora Ana Maria Gonçalves Luiz pela reclamada. A doutora Ana Maria presencial. Ok. Boa tarde, doutor e doutora. Vou fazer a leitura da conclusão do voto e, em seguida, eu volto a conversar com os senhores. Eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, estou conferindo-lhe parcial provimento para determinar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos ao advogado da ré nos termos do parágrafo 4º do artigo 791 da CLT por 2 anos, após o que será extinta a obrigação. O meu voto. O procurador da reclamante é o senhor, doutor? Sim, excelência. O senhor tem a palavra. Ok. Excelência, boa tarde. Boa tarde aos demais desembargadores, aos colegas advogados, a representante do Ministério Público, se estiver presente. É bem simples a nossa fala aqui e curta. É o seguinte... nesse feito é uma reclamação trabalhista onde a reclamante recorrente ela
foi aprovada em concurso público e pediu o reconhecimento do direito à indenização por eventual desvio ou acúmulo de função, uma vez que nesse concurso ela foi aprovada para a função de auxiliar administrativo, porém ela também exercia a função de algumas atividades da função de agente administrativo. Aqui no primeiro grau a pretensão foi indeferida, ok? Basicamente, Excelência, passeando pelos entendimentos do tribunal e dessa turma a respeito da matéria, só não haveria direito só não haveria possibilidade do reconhecimento do direito postulado pela recorrente caso não existisse alguma cláusula que impedisse que houvesse a determinação das funções que ela exerceria. O que eu quero dizer com isso? Diante da presunção do artigo 456, parágrafo único da CLT, só não haveria o direito às diferenças postuladas, ao reconhecimento do direito postulado, se o empregador pudesse exercer o jusvariante de maneira plena, sem qualquer restrição, o que não é o presente caso, uma vez que a autarquia recorrida ela possui um plano de cargos e salários, e nesse plano de cargos e salários há expressa vedação no sentido da impossibilidade de realização de atividades diversas ao cargo contratado, o que afastaria, inclusive, eventual discussão sobre a compatibilidade com a condição pessoal da trabalhadora. A prova nos autos é vasta nesse sentido, inclusive com e-mails, o depoimento da testemunha e o depoimento da recorrente, ela só destacou a questão da atuação dela nos processos éticos, sem abordar as outras inúmeras atividades inerentes ao cargo de agente administrativo que ela também desempenhava, não havendo, conforme nas razões recursais, eventual confissão com relação a isso. Não reconhecer, no nosso entender, é claro, não reconhecer o direito à pretensão da recorrente significaria impor uma situação de insegurança jurídica na medida em que o plano de cargos e salários ele possui uma redação muito imprecisa com relação às atividades de auxiliar administrativo e às atividades de agente administrativo, causando até uma confusão, uma certa dificuldade em entender qual é a atribuição de qual é a atribuição do outro cargo. Só que um ponto chama a atenção, Excelências. Na hipótese, restou demonstrado que a recorrente ela também tinha responsabilidade por realizar e controlar o suprimento financeiro da delegacia que ela estava lotada. Isso leva a entender que é uma atividade que mais se aproxima ao de agente administrativo do que a de auxiliar administrativo. A propósito, juntamos nas nossas razões recursais e transcrevemos no recurso também um precedente que reconhece a possibilidade de acúmulo de função justamente em função dessa situação, ou seja, o desempenho de atividades relacionadas ao cargo de agente administrativo em função da realização de controle do suprimento financeiro. Sem mais delongas, Excelências, são esses pontos que eu gostaria de destacar, sustentar nesse momento e pugando pelo conhecimento, conforme a senhora já conheceu, e no mérito também pelo provimento com relação a esse ponto, reconhecendo a recorrente o direito às diferenças por eventual desvio ou acúmulo de função. Okay? Esclarecidos, muito obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Doutor, eu pergunto se a senhora guardaria um primeiro voto divergente. Aguardo, Excelência. Sim. Eu mantenho o meu voto, eu transcrevo aqui um trecho do parecer do Ministério Público do Trabalho, ele elenca todas as atividades e, dentre elas, no final, executar tarefas próprias de escritório, executar tarefas afins. Quer dizer, a descrição de atribuições e cargo não era fechado. Tinham atividades que são
próprias de um e provavelmente do outro também, de acordo com o gestor. Então, não há falar em acúmulo de função. Desembargador Renaud. De acordo. Doutor Kleber. Também de acordo. Então, prevalece o voto tal como por mim lida, a unanimidade. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. Muito obrigada. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, doutor. Até logo. Obrigada. Ainda da Até sala. logo, um abraço. Ainda da sala da doutora Cecília, o número 15 da pauta, 10.352/2019, procedência 22ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita a doutora Silvia Candian, pela reclamada. É o 15 da sala da doutora Cecília. Boa tarde, doutora. Boa tarde, excelência. Estou conhecendo dos recursos ordinários, rejeitando a preliminar avançada e negando o provimento aos recursos. A senhora tem a palavra, doutora. Primeiramente, gostaria de cumprimentá-los. Em que pese o posicionamento acatado em primeira instância e mantido, né, pelo primeiro voto, a Fundação Getúlio Vargas vem pedir a reconsideração dessa decisão, sobretudo porque a recorrente é uma instituição de caráter técnico, científico e educativo, sem fins lucrativos de natureza filantrópica. O que verifica-se no processo que o douto juízo de primeira instância ele não valorou de forma como se esperava, com todo o respeito, o contrato de convênio pactuado entre as empresas. Ocorre que a empresa vem se surpreendendo com as decisões do nosso tribunal e, por meio disso, a gente está fazendo um trabalho junto às turmas para que a gente possa afastar o grupo econômico que está sendo reconhecido. No primeiro ponto que a gente pede é a valorização do contrato de convênio. Nos autos está devidamente demonstrado que a autora ela fazia serviços administrativos em prol da IBS, em prol da conveniada. A Fundação Getúlio Vargas, em todos os momentos em que atuou junto à primeira ré, ela observou detidamente o convênio pactuado entre as reclamadas. E mais, a Fundação Getúlio Vargas, em nível nacional e também, né, internacional, existem convênios com várias outras empresas. Então, não temos aí, no caso, a gerência sobre os funcionários da primeira ré, também não há a exclusividade com a primeira ré. Então, nesse sentido, a gente pede para que seja reformada a decisão de primeira instância, afastando o grupo econômico reconhecido. E, por fim, queria ressaltar que a primeira ré ela tem uma faculdade própria, que não é pelo certificado da Fundação Getúlio Vargas, né? Ela tem outras parceiras, e isso também não foi objeto de análise pelo doutor julgador primeiro. Então, nesse sentido, a empresa ela pede a reconsideração da decisão, né, do primeiro voto, bem como na íntegra, para afastar a condenação imposta em primeira instância. A questão está aqui enfrentada, é longa, aborda o artigo 2º, parágrafo 2º, a questão de que essa relação aí de convênio ela acaba ampliando a garantia em prol do trabalhador, né, no sentido de responsabilizar ambas as empresas que foram beneficiadas pelo trabalho, e eu mantenho meu voto. Desembargador Renaud, como vota? Também acompanho. Doutor Kleber? Também acompanho. Prevalece o voto tal como lida a unanimidade. Muito obrigada, doutora. Boa tarde. O próximo processo é da sala do doutor Renaud, número 4 da pauta, 10.176/2017, procedência 21ª Vara de Belo Horizonte. Eu registro o impedimento do doutor Kleber. A doutora Cecília seria a terceira votante. Trabalhou, não? Sim. Se não for, elas têm que fazer a distinção, não fez. Inscrito o doutor Paulo de Tarso Morralen, pelo reclamante. Conheço dos recursos. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante e confiro parcial provimento ao da reclamada apenas para determinar que os valores comprovadamente pagos ao mesmo título, constantes dos contra-cheques já corrigidos aos autos, deverão ser considerados para fins de dedução já também autorizada na respeitável sentença, mantido o valor da condenação. É o voto. Doutor, boa tarde. O senhor fala pelo reclamante. Pergunto se o voto atende ou se precisa... Não, eu vou
Queria Tá, o senhor tem a palavra. Pode falar. Excelentíssima desembargadora presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais magistrados da Igreja Turma, senhora representante do Ministério Público, serventuários e demais colegas. Minha tarefa aqui é difícil, pois a sentença proferida não pela presença aqui na turma, mas por um dos mais brilhantes magistrados desse tribunal, doutor Kleber, e agora confirmada por outro brilhante desembargador, a proposta de voto. Mas a sentença até, repito, muito brilhante, mas como meu compromisso é com o meu cliente, eu tinha a obrigação de recorrer da questão das horas extras no período em que a IBM juntou um pseudo cartão de ponto com todas as vendas na visão do reclamante. Pseudo por quê? Porque esse cartão de ponto não registra o intervalo. E o intervalo foi deferido, o intervalo para refeição e descanso foi deferido por todo o período. E isso, na visão do reclamante, os invalida para fins de prova, devendo ser aplicada a súmula 338 e também a OJ 233. Mas, e tem um outro ponto, é que a sentença, a respeitável sentença, baseou-se no fundamento de que o reclamante não demonstrou diferença por esse período. Entende o reclamante que não tem réplica no processo do trabalho. É uma manifestação aos documentos. E lá ele demonstrou por período anterior a diferença. Então, ousando discordar tanto da sentença quanto da proposta de voto do ilustre relator, pede que não seja acompanhada nesse tópico. E o outro ponto é a questão do adicional de 100% que a IBM pratica espontaneamente para seus empregados. Então, ela praticou no curso do contrato. Então, entende o reclamante que, na falta de convenção coletiva, deveria, por aderência à condição mais benéfica, deveria, sim, ser aplicado o adicional de 100%. Muito obrigado. Desembargador Zé Eduardo. Pois não, doutor. Antes de Vossa Excelência dar prosseguimento, eu acho que seria conveniente, na conclusão, quando se fala nessa compensação, que é apenas um esclarecimento. No fundo, não altera nada. Eu estou sugerindo que, entre vírgulas, se conste PLR, que é exatamente a parcela que, nos fundamentos, eu estou autorizando a dedução. Então, para determinar que os valores comprovadamente pagos sob o mesmo título, PLR, para que não haja uma autorização genérica, porque na conclusão do item ela é mais específica, né? Porque está tratando da PLR. Então, é um acréscimo que eu faço à conclusão. Assim demonstrado pela reclamada que o pagamento da PLR, que houve esse pagamento, merece provimento parcial apenas para determinar que os valores pagos sob este título. Okay. Para que não paire a dúvida e se estenda essa compensação, né? Limitar, que é o... Jocélia já anotou aqui, e, se for o caso, ela faz o contato com o gabinete para correção. Só isso. Desembargador Zé Eduardo, como vota? Eu também, doutor, peço vênia da sustentação oral e voto com o relator, cujo voto prevalece à unanimidade. Tal Eu agradeço. Muito obrigada, doutor. Bom trabalho a todos. Prazer em revê-los. Obrigado. Ainda da sala do doutor Renault, o processo número 29.11090-2016, procedência 11ª Vara de Belo Horizonte. Inscrita... 11.127? 11.090. Inscrita a doutora Ariane Priscila Coutinho, pela reclamada. É o número 29 da pauta. Só um minutinho que caiu aqui, doutor Renault. Caiu. 29. 11.090. 11.090. Sim, quando tiver condição, doutor Renault pode fazer a leitura da conclusão do voto, por favor. Conheço dos recursos, rejeito as preliminares que foram suscitadas e confiro provimento
parcial ao recurso do reclamado para excluir da condenação os reflexos das comissões da parcela sistema de remuneração variável em repousos semanais remunerados. Por outro lado, também confiro provimento parcial ao recurso do reclamante para determinar que, na apuração da gratificação especial, observar-se-á o maior valor percebido a título de gratificação especial pelos modelos indicados, mantido o valor da condenação. Doutora, boa tarde. A senhora tem a palavra. Boa tarde, Excelência. Cumprimento a todos. Gostaria de me ater aqui à questão da gratificação especial e também à questão das horas extras. Em relação à gratificação especial, nós estamos solicitando data vênia a proposta de voto do tenente relator, em razão de que os paradigmas indicados pela autora, em momento algum, trabalharam na mesma localidade que ela, não exerceram o mesmo cargo, não foram dispensados na mesma data. A autora juntou TRCTs de funcionários que trabalharam em Ouro Preto, em Caeté, em Belo Horizonte. E esses funcionários eram, em sua maioria, gerente geral, gerente de atendimento e gerente regional. Um fato importante que chama atenção é que a reclamante está a solicitar, e foi deferido e agora mantido, horas extras além da sexta, por alegar que não exercia o cargo de confiança do artigo 224, parágrafo 2º. Entretanto, ela pretende aqui, nesses autos, e que foi deferido, uma espécie de equiparação com funcionários que exerciam cargo de confiança com salários 3, 4 vezes superiores ao da autora. A autora teve um salário, em média, de R$ 1.300 a R$ 3.200, e aqui foi deferido o pagamento de gratificação especial, igualando ela a funcionários que recebiam salários de R$ 11.000, R$ 16.000, R$ 14.000. Então, chama bastante atenção o fato de que, ao mesmo tempo que ela pretende ser uma funcionária, uma bancária comum, de 6 horas, ela pretende equiparação com esses funcionários que tinham cargo de confiança e que recebiam salários muito elevados a ela e para recebimento da verba gratificação especial. Então, nesse aspecto, data máxima vênia a proposta de voto, o fato de ter sido elevado, inclusive, o valor da gratificação especial que havia sido deferido na origem, a gente entende realmente que é indevido em razão dessas informações, porque essas pessoas não trabalharam diretamente com a autora e o salário era totalmente distinto. Então, gostaria de pedir realmente a análise de Vossas Excelências quanto a este ponto. Com relação aí à questão das horas extras além da sexta, a autora comprovou que, confessou em depoimento pessoal, que ela atuou em comitê de crédito, ela recebia gratificação de função conforme determina a legislação, e ela não era uma bancária comum, porque tinha realmente, como ela mesma disse, que atender clientes com faturamento acima de R$ 4.000. Então, assim, ela também afirma que detinha CPA 20, o que não é uma exigência para um cargo de 6 horas, por exemplo. Então, gostaria realmente de pedir a Vossas Excelências que analisem essa questão através desses pontos aqui levantados. Eu agradeço a atenção de todos. Tá certo. O juiz Kleber é o primeiro a se manifestar? Eu havia feito uma sugestão de aplicarmos, nesse caso, um critério que nós aplicamos na sessão passada. Peço perdão por não ter localizado o voto, mas, salvo engano, era um percentual de 1,20% sobre a última remuneração, vezes o número de anos trabalhados. Foi aquele que saiu da pauta exatamente para a gente definir isso. Então, E foi definido. Eu defini foi definido. Um voto meu, né? Sim. Então, eu pediria vista, só para eu recuperar o voto, porque a discussão era exatamente essa. Qual é o critério? Aí nós chegamos à conclusão que existe um critério matemático. Salvo engano, 1,20 vezes a remuneração, vezes o número de... é melhor. Aí eu peço vista, então, e trago qual que é o voto. Tá certo. Então, vista ao doutor Kleber, será julgado na próxima sessão, tá, doutora? Tá bem, Excelência. Muito obrigada. Obrigada. E será registrado que já foi feita a sustentação oral. Tá ótimo. Foi um que ficou adiado. Boa tarde a todos. Inclusive, o advogado fez a sustentação oral, eu estava definindo
pelo maior de forma divergente a uma decisão exatamente. anterior, Isso, né? isso. Aí- Lá do próprio gabinete que eu, como relator. Você consegue localizar? Aí eu já trago exatamente qual é Obrigado, o precedente. tá bom. Tá? O próximo processo é da sala da doutora Maria Cecília, o número 15.10.352/2019, procedência 22ª, Vara de Belo Horizonte. Não, não é o 15 da doutora, é o 13 da doutora Cecília. Perdão. É o 10.348/2019, segunda Vara de Tuiutaba. Inscrito Dr. Leonardo Augusto Bueno, pela reclamada. Eu aprego ainda, Rafa. Esse outro já foi. É o que está na tela mesmo. Ah, não. O meu não É o que estava, tá mas na eu tela, não. já estou... Eu me enganei aqui. Sou relatora, vou fazer a leitura da conclusão do voto. Em seguida, eu passo a palavra para o senhor, doutor. JBS, né? Sim. Conheço do recurso ordinário do reclamante, presente os pressupostos de admissibilidade. Dou-lhe parcial provimento para 1. Determinar que a ré reembolse ao autor os valores descontados a título de contribuição confederativa e contribuição sindical. 2. Condenar a ré ao pagamento dos honorários de sucumbência, 15% sobre o valor do crédito apurado em liquidação, devendo a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios, incidir sobre os pedidos julgados improcedentes, mantida ainda a condição suspensiva de exigibilidade. Nos demais aspectos, estou negando o provimento ao apelo, mantendo a sentença de origem por seus próprios e jurídicos fundamentos. É o meu voto. O senhor tem a palavra, doutor. Excelência, teria algum voto divergente? Se houver, eu asseguro ao senhor a palavra, tá? Também estou de Kleber, acordo. Então, prevalece o voto tal como lido à unanimidade. Muito obrigada, viu, Obrigado, doutor? Excelência. Obrigado a todos. Boa tarde. Boa tarde. O próximo processo é da sala do Dr. Kleber, número 36 da pauta, 11.535/2017, procedência 32ª Vara de Belo Horizonte. Inscrito, doutora Gilmara da Silva Dias Oliveira, pelo reclamante. É a sala do Dr. Kleber, número 36. Doutor Kleber, quando tiver condição, a conclusão do voto, por favor. Conheço os recursos, nego o provimento ao recurso da reclamada, dou provimento parcial ao recurso da reclamante para conceder a recorrente os benefícios da justiça gratuita. Substituir o percentual de comissões sobre vendas tornada / canceladas para 20% e acrescentar a condenação da reclamada as seguintes parcelas. Horas extras decorrentes da jornada de trabalho arbitrada na fundamentação, item 313, minutos extras decorrentes do respeito ao intervalo especial previsto no artigo 384 da CLT, com reflexo, parcelas vincendas até a data da extinção do contrato de trabalho. Defino as parcelas para de natureza salarial para efeitos previdenciários e elevo o valor da condenação para R$60 mil, assim como das custas processuais para R$1.200, mantendo a sucumbência com a reclamada, que desde já fica intimada para os fins da súmula 25, item 3 do colendo TST. Boa tarde, doutora. Remanesceu algum assunto que precisa ser objeto de sustentação? Não, Excelência, vou aguardar eventual voto divergente. Tá certo. Desembargador Zé Eduardo, eu também estou de acordo. Prevalece o voto à unanimidade. Tem mais um da senhora, né? Vamos fazer a chamada agora. É da sala do doutor Renaud. É o número 7 da sala do doutor Renaud. É o 10.255/2017, procedência primeira Vara de Montes Claros. Também inscrita a doutora Gilmara da Silva Oliveira pela reclamada. Doutor Renaud pode fazer a leitura da conclusão do voto assim que tiver condição de fazê-lo. É o número 7 da pauta. 7. Conclusão. Ficou com a primeira? Né? Vou ler a primeira, então. Conheço dos recursos. Quanto ao recurso da reclamada, eu rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento. Por outro lado, confiro provimento ao parcial recurso do reclamante para acrescer a condenação uma hora extra por dia elaborada em razão da concessão irregular do intervalo intra-jornada, divisor 220, a súmula 264 TST, aplicável, isto é, o dividendo composto de todas as parcelas de natureza salariais, e os demais parâmetros de cálculos definidos pelo juiz ACOR para as horas extras deferidas, inclusive no que se refere aos reflexos, excetuando-se apenas a aplicação da súmula 340 TST. Acrescer a condenação
pagamento de R$ 600 por mês por todo o período trabalhado e não prescrito, em razão das despesas com manutenção e aluguel de motocicleta autorizada a dedução mês a mês dos valores recebidos a título de ajuda de custas, número 260, constante à frente dessa expressão, conforme comprovantes de pagamento juntados aos autos. A linha C, crescer a condenação, o adicional de periculosidade no período de 14/10/2014 a 17/12/14, com reflexo no pré-aviso, repouso, 13º, férias 1/3 e FGTS 40%. A crescer a condenação, a restituição do montante de R$ 50 mensais pelas despesas com ligações para clientes da reclamada e de R$ 60 mensais referente ao ressarcimento de gastos com ferramentas. A linha E, determinar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da poupança, TRD, até 24/3/2015 e, a partir de então, o PCAE, em face do provimento parcial atribuído ao recurso do reclamante, aumenta o valor da condenação de R$ 40 para R$ 47 mil, com as consequências legais, súmula 25 do TST. É a proposta de voto. Doutora, pergunto se... Atende, excelência. Atende Vou o aguardar voto? eventual voto divergente. Está certo. Juiz Kleber? Eu fico vencido com relação a... Porque tinha duas opções, né, com relação à manutenção do veículo, só nesse aspecto. Está certo, mas não precisa sustentar porque fica vencido. Já Vencido. tem o É, o voto doutor do Eduardo desembargador já Zé Eduardo, que vota com o relator. Sim, obrigada, excelência. Então, assim se decide, de acordo com o voto do relator, por maioria, exclusivamente nesse aspecto aí da ajuda de custo, que foi deferida pelo relator com o voto do terceiro votante, vencido no aspecto o segundo votante. Tá? Obrigada. Obrigada, senhora, doutora. O próximo processo é da sala do Dr. Zé Eduardo, número 32. R$ 10.959/2017, segunda vara de Araguari. Inscrita a doutora Priscila Martins pela reclamada. É o 32 da sala do Dr. Zé Eduardo. Quando tiver condição, pode fazer a leitura da conclusão do voto do desembargador Zé Eduardo. Aqui é um caso de terceirização, né? A turma tem seguido a orientação do Supremo Tribunal Federal e, em geral, nós temos dado provimento, né? Temos considerado lista a terceirização na atividade fim. Mas na linha, neste caso, identificamos na prova aqui uma subordinação direta ao tomador. Então, eu conheço dos recursos ordinários interpostos pelas partes e, no mérito, dou o provimento parcial ao recurso do reclamante para reconhecer a ilicitude da terceirização e a nulidade do contrato de trabalho firmado entre o autor e a segunda reclamada e declarar o vínculo jurídico com a primeira reclamada, Telemon Engenharia de Telecomunicações S.A. Determina o retorno dos autos à instância de origem para julgamento do mérito das demais questões à luz do vínculo de emprego à hora reconhecido. Prejudicado, portanto, o exame das demais pedidos constantes no recurso obreiro e no interposto pela segunda reclamada, Telemon. Doutora, a senhora tem a palavra? Excelência, no caso, a questão em relação à terceirização é bem clara que não há qualquer vínculo em relação aos funcionários da Telemon com a Telemar. Tanto que nenhum funcionário da Telemar exerce o mesmo tipo de atividade que os funcionários da Telemon. Não há nenhum vínculo, inclusive, em relação à questão da subordinação direta, até mesmo porque não existe ninguém da Telemar que fiscalize os serviços dos funcionários da Telemon. E a questão da repercussão geral é bem clara em relação à possibilidade de terceirização, seja de atividade meio, seja de atividade fim. Então, nesse caso, a empresa